Se é pra falar de você, a gente vai falar de Aline Patriarca. Eita! Eu não me cobrava muito em relação a isso. Como é que foi a convivência com Renata após a vitrine do seu Fifi? Me colocar nessa posição de vitimismo não me compete. Como está esse coração? Porque Diogo disse que vocês estão se conhecendo. Qual é a verdade E eu disso? era uma das poucas pessoas que se posicionavam. A gente teve uma conversa com o Vini aqui, ele declarou que você, Guilherme e ele são os campeões do povo. Pra você, quem tem esse título? Preste muita atenção. Eu e você no paredão. Fala, meu povo! Nós estamos de volta mais uma vez com 1 hora de relógio parado, comigo, Cadu Brandão, e a convidada que vocês pediram. Promessa é dívida. Vinícius deu a deixa e a gente fez o meio de campo para trazer ela, que deu muita risada, falou de berimbau, foi a protagonista do BBB 25 e a gente não esconde isso aqui, nunca escondeu. Você queria, eu queria e ela está entre nós. Seja muito bem-vinda, Aline Patriarca. Ai, obrigada, gente. Estou muito feliz com esse convite. É uma honra, né, estar aqui e poder falar um pouquinho sobre essa experiência doida, né, que eu vivi. Ainda tá vivendo, E né? ainda tô vivendo, verdade. Caramba, o nosso 1 hora de relógio parado já tá rolando, Nossa, que né? legal. E aí eu quero saber se você tá pronta pra 1 hora de relógio parado no Boom Baianês. Você sentiu a energia do... Não, gente, eu já Explica falei... aí, você que dominou nossos dialetos na Globo, explica o que é 1 hora de relógio parado. Tipo, que a pessoa tá pronta pra quê? Pra tudo. É assim, ó, aceitou o convite, só vai. Você vai ser surpreendido, mas tem que estar preparado para o que tá aí a ser lançado. É só matar no peito que já deu tudo certo. E qualquer coisa usa o lá ele. É, o lá ele pra se preservar, né? 1 hora de relógio parado é bem sugestivo pra quem é da Bahia, já conhece que quando você tá ali, ó, na agonia, o povo tá ali estressando, você fala, vai pra não sei aonde, com 1 hora de relógio parado. Então, assim, a gente já tá se entendendo desde agora, né? Então, Pois acho que é. durante a entrevista eu vou estar em casa. Dito isso, bora de 1 hora de relógio parado? Vamos nessa. Vamos nessa, eu quero saber de você, porque Vinícius esteve aqui. E Meu disse, amor! tá bombando a entrevista dele. Um beijo pra Mike, né? Não, ele é incrível. Que não vai tomar cerveja com Vinícius, viralizou Ele, um no caso, o corte. Vinícius, viu, gente, que eu tô falando. Menina, o Vinícius disse que não queria tomar cerveja com o Mike, o bicho pegou nas redes sociais, que ele ia tá fazendo publi, certo ele. né? Gente, eu não julgo, não. Eu acho que cada pessoa sabe o que sentiu, né, com a E com vivência, quem com a senta passagem. na mesa de bar. Exatamente. Eu acho que todo mundo tem o direito de expressar aquilo que sente, mas assim, eu, particularmente, não guardo mágoa nenhuma de nenhum participante da casa. Eu acredito que tudo que eu vivi lá Valeu a pena. me levou onde eu tô. Então, é de uma fundamental importância lembrar que todo mundo teve uma passagem pela minha vida, teve o seu papel e hoje eu tô muito feliz. Mas antes de entrar na casa, eu quero saber o que é que te fez se inscrever. Vinícius disse que tentou 4 vezes e conseguiu na 5ª. Você já tinha tentado antes e por que com o Vinícius? Eu já tinha tentado me inscrever antes e o projeto sempre foi mudar de vida. Tem essa questão do lado artístico, né? De você ter a oportunidade de aflorar isso, de ter acesso a oportunidades que você não tem quando você está mais restrito. Enfim, era a vida que eu tinha, uma vida comum. Eu atuava, né, como policial militar. Então, apesar de ser influenciadora também, eu estava assim, um pouco distante dessa realidade. E me inscrever no Big Brother era realmente a oportunidade de mudar a vida da minha família. E eu já tinha me inscrito, né? Se eu não me engano, 2019 para 2020, eu não vou me lembrar agora ao certo. E me inscrever com o Vini em dupla era a oportunidade que a gente sempre sonhou. E saber que a gente poderia entrar juntos era, assim, uma oportunidade de mudar a nossa vida e realizar sonhos. Sempre foi pensando inicialmente no lado financeiro mesmo, sem nenhum problema de... Não, obviamente, porque mudar de vida era o objetivo. E que é o que o BBB Raiz prega também, né? Sim, com certeza. Hoje tem gente que quer fazer carreira, que quer inventar uma persona. Nada disso funciona quando você não é verdadeiro e tá em busca daquele prêmio. Pra vocês era o dinheiro e mudar a vida de vocês e dos familiares, das pessoas. Eu acho que não falar sobre a questão financeira é hipocrisia, Sim. porque é um prêmio de 3 milhões. Quem em que não circunstâncias você pode ganhar 3 milhões se Em não 3 for participando? meses. Você entende? Então, Nem no assim, Tigrinho. a realização do sonho de viver o Big Brother é poder participar dessa atmosfera, de tudo que envolve, mas também de realizar o sonho de mudar a vida da minha família. E conquistar um prêmio de 3 milhões faria toda a diferença. Na primeira inscrição, do 19 pro 20, mais ou menos,
Você foi até a cadeira elétrica ou não? Não, eu não passei da primeira fase, que foi a inscrição mesmo. Mentira! Isso, virtual. Fez lá o questionário de 100 perguntas, 100 fotos, 200 vídeos e E nenhuma passei resposta. batida. Agora sim, eu realmente não me apego a isso, porque o Vini, ele participou de 4 inscrições. E foi. Ele avançou em várias dessas etapas. Aham. Não foi, né, um objetivo atingido naquele momento, mas assim, hoje, olha tudo que a gente está vivendo. Então, é uma oportunidade de falar para você que está assistindo, não desista dos seus sonhos, acredite, porque tudo acontece no momento certo. Pois é. E qual foi o momento mais marcante da seleção em dupla? Vini disse que foi quando encontrou o Boninho, que ele fez, meu Deus, o homem tá na casa. Pra você, qual foi o momento mais marcante? Pra mim, o momento mais marcante foi esse encontro que a gente teve com o Boninho mesmo. Porque o Boninho, ele já era a cara do programa, né? Foi por muito tempo. E estar ali de frente com uma pessoa que representava tudo aquilo pra gente, era sem dúvidas o pontapé inicial de que as coisas estavam acontecendo. Caramba. E quando Foi olhou... incrível, foi incrível. Aí ele fez pergunta e você assim, meu Deus, tô Não, a falando gente com tava o chefão. assim, anestesiado, né? Mas a gente tava com muita sede de fazer acontecer. Então, todas as oportunidades que a gente teve de ser questionado, ou de falar sobre o motivo da gente estar ali, a gente defendeu com muita vontade. E estar na casa também foi a oportunidade que eu tive de defender a minha permanência ali. Claro. Não foi à toa que o Tadeu me intitulou como leoa, graças a Deus, por ter enxergado essa sede que eu tinha de conquistar. Aí a gente teve a sua entrada com o Vinícius, no BBB. Todo mundo falou, ó, uma dupla baiana, vai dar certo, vai ter embate, o perfil agradou. Ai, que Quando a massa. gente chega lá, você tem embates, inclusive com Renata. Como é que foi a convivência com Renata após a vitrine do seu Fifi? Porque esperavam que você fosse se acuar no programa. Sim. E aí você foi pra cima mesmo. E disse, eu não vou tirar nada do que eu disse, eu sei o que eu disse, tô muito seguro de mim. Pra você, como é que foi conviver depois que uma pessoa teve informações externas? Eu fiquei até um pouco preocupada com ela, porque, assim como qualquer pessoa que saísse naquele momento, teria acesso a muitas informações. E saber gerenciar isso da melhor forma era algo que a gente não tinha nem tempo, né, para entender o que estava acontecendo. Eu entendi também que ela chegou na casa, assim, nutrida por essas informações, que tinham coisas que ela não tinha tempo também para administrar da melhor forma. Mas quando as acusações foram feitas, inclusive foi falado que eu e Vinícius, a gente tinha se unido para votar nela, Sim. que foi uma informação equivocadíssima. Inclusive, a gente tinha tido essa conversa com ela, de que ela estava no risco de ser votada pelo quarto Lembro. Nordeste. E a gente chamou ela para essa conversa. A gente falou, Rê, se você der o anjo para Mike, você está correndo o risco de ser votada pela casa. Então, a todo momento, a gente estava ali querendo alertá-la sobre o risco que ela corria. Em nenhum momento a gente cogitou votar nela. E quando ela volta e faz essa acusação, eu realmente fiquei muito triste, porque eu estava sendo acusada de algo que não aconteceu. Sim. Mas o clima na casa já estava muito quente, sabe? Diante de alguns embates que eu já estava tendo. E ela já estava aliada com essas pessoas que eu já estava tendo alguns conflitos. E eu acho que só foi um misto mesmo de situações. Mas eu nunca tive nada contra a Renata. Pelo contrário, eu convidei ela, eu e o Vinícius, convidamos ela e a Eva na nossa liderança para irem para o nosso quarto. E a gente compartilhou de momentos muito felizes lá dentro. Então, eu acredito que as coisas que aconteceram em seguida foram pela dinâmica do próprio jogo. Coisas que eu não concordava, atitudes que eu via que não faziam, que não corroboravam para o meu jogo e para o que eu acreditava. Mas, pessoalmente, em relação a ela, eu nunca tive nada, nenhum tipo de conflito, não. Quando ela sai da casa, campeã, ela vai e te abraça logo, é uma das primeiras pessoas, né? Sim. E aí ficou aquele encontro assim, o que é que a gente diz uma pra outra? Depois vocês conversaram? Não, a gente não teve a oportunidade. Eu acredito que ela ainda também esteja vivendo esse calor do pós. Mas o que eu desejei a ela foi boa sorte, Sim. né, nessa nova fase. E eu torço muito mesmo por todos os participantes. Não é uma coisa assim, tem fulano que eu me dei bem e eu gosto. Tem fulano que eu não gosto que eu quero que se dê mal. Não existe isso. Você acha que o elenco indo bem é melhor pra vocês? Estávamos todos lutando por um sonho. Aham. Então a gente não tem como ignorar o fato de que a cada eliminação de alguém, você ganha a oportunidade de seguir no jogo. Sim. Então, somos todos ali, obviamente, adversários, mas a convivência na casa é fundamental também para que a gente consiga ser feliz ali e aproveitar as oportunidades, os momentos.
E eu, por um momento que tive conflito com muitas pessoas, eu já não estava conseguindo me sentir tão confortável em algumas rodas. Uhum. Então eu fiquei mais isolada mesmo ali com o meu grupo, anos 50, que eram as pessoas que eu gostava e que eu convivia da melhor maneira, de uma maneira leve, tinha uma amizade, um vínculo. Mas aqui fora eu desejo boa sorte para todos eles. Você falou de eliminação. Você esperava a sua naquele paredão? Esperava. Esperava, e eu não Por sei te quê? explicar exatamente, mas era uma sensação que eu tinha. Tudo na minha vida aconteceu pautada na minha fé, de verdade. Até a minha entrada no Big Brother. Eu não tinha convicção, né? Eu não vou ser audaciosa de falar, eu sabia que eu ia entrar. Mas eu sentia que eu ia viver essa experiência. E à medida que as etapas iam evoluindo e iam avançando, eu falava, cara, eu tô muito próxima de realizar esse sonho. E eu vou dar o meu melhor. E na saída, foi da mesma forma. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que o Senhor tem reservado pra mim. Mas se for pra sair agora, eu sei que tem algo muito melhor me esperando. E eu ainda falei no mesmo dia, assim, a gente tava na xepa, né? E a galera tava fazendo aquela coisa de economizar alimentos Sim. e tudo. E eu falei, cara, eu não vou ficar nessa restrição. Eu já tô comendo mal. Já tô sendo muito limitada aqui. Mas eu vou, nesses últimos dias, nessas últimas horas, me alimentar da melhor maneira possível. E eu não quero encontrar com Ana Maria Braga agora, não. Mas eu tô sentindo que esse momento Vou tá tomar pra o chegar. café da manhã. E aí foi de fato o que aconteceu. E eu saí da casa feliz da vida. Porque eu fui inteira. Fui intensa. Acreditei em mim a todo momento. Fui verdadeira com todos ali que eu convivi. E a minha maior decepção teria sido se eu não tivesse sido honesta comigo mesma. E isso eu não fiz. Não aconteceu. É. Pra você, a gente teve uma conversa com o Vini aqui, ele declarou que você, Guilherme e ele são os campeões do povo. Pra você, quem tem esse título? Cara, eu sou campeã da minha família, dos meus amigos, das pessoas que torcem por mim. Se as pessoas acreditam que em algum momento eu realmente tinha o potencial de chegar à final e ser campeã, eu fico muito grata. Você acreditava nisso? A gente já entra querendo isso, buscando. Mas acreditava depois que viu o elenco, as diferenças, você acreditava nisso? Quando você viu o elenco formado, Sim. os embates e as divisões de grupo, você acreditava que você poderia chegar na final? Eu acreditava, sim. Eu sentia que eu era uma das poucas pessoas que se posicionavam. Aham. E é o tipo de dinâmica que você espera de um reality como o Big Brother. E de alguém que vai mais longe, De né? alguém que vai mais longe, porque é uma pessoa que não fica em cima do muro, que se posiciona, que faz o que o jogo pede por diversas vezes. Eu acredito que realmente essa questão de voto de torcida tem algo que tenha pesado bastante, porque eu fui bem classificada no voto por CPF. E é isso que pra mim representa muita coisa. Agora, eu não fiquei na casa, eu entendo que foi porque tinha algo reservado melhor pra mim aqui fora e foi de fato o que aconteceu. Graças a Deus, eu vivi o Lollapalooza, que era algo que eu não imaginava. Foi ganhando? Menino, É curiosidade. olha como tu é fofoqueiro, hein? Mas assim, a gente tem um contrato com a Globo, né? Aham. Então, eu participar de todos esses eventos, independente de ser com um ganho naquele momento imediato ou não, a gente entende que isso é importante pra Você projeção. ganha de imagem, projeção, Com repercussão. toda certeza. Então, isso aí eu vou deixar pro off, depois eu comento. Mas aí você fez eventos da Globo, Sim. né? E a gente tem uma análise que a gente fez aqui no meio do programa, quando começou a pipocar o seu nome como protagonista e agradar uma parte e desagradar outra, né? É normal quando você é protagonista de algo. Sim. E a gente fez uma análise porque as mesmas atitudes de Aline incomodavam e a de outro participante que fez a mesma coisa recentemente, não. Eu queria que você assistisse esse vídeo com a gente vamos. para saber se você concorda com essa análise que a gente fez no De Hoje a 8. Roda aí, diretor. Mas então o que é que difere, por exemplo, Aline Patriarca de Davi Brito? Porque Davi Brito fazia exatamente a mesma coisa, ele ia pro Sincerão, ele arrepiava com todo mundo e aqui fora as pessoas idolatravam Davi. Porque a Aline vai pro Sincerão, e até uma autocrítica, né, que eu cheguei assim e falei, a Aline não tinha ninguém falar. Mas porque a Aline vai pro Sincerão, faz o que todo mundo quer que se faça. E talvez até de uma maneira mais branda do que o Davi. E é rejeitada, enquanto o Davi Brito foi colocado em outro patamar, a ponto de movimentar aqui a Bahia inteira por ele e não por ela.
Eu acho que assim, com relação ao público, as pessoas se decepcionaram muito com o Davi. Inclusive, quando eu tava na praia, falando com o povo, as pessoas falavam muito, nossa, eu não quero torcer pra outro baiano, porque depois de Davi eu fiquei desacreditado da presença baiana ali dentro do reality. Não sei até que ponto vai isso, né? Mas você não acha que pode ser um pouquinho de machismo de quem assiste? Quando a mulher vai lá e faz a mesma coisa, exagerada. Outra proporção. Quando o Davi vai lá e quase dá um pau em Bin Laden, é incrível. Até a gente falou, é incrível. Davi é isso mesmo. Aqui na Bahia é normal. Não tem quê de dois pesos e machismo? duas medidas? Ou tem um peso e duas medidas? Eu amo que você tava lendo meus pensamentos. Eu tava aqui pensando em como dizer isso. Pra mim, o recorte é claro em quando a gente bota a questão de gênero em jogo. A mulher é sempre vista como a louca, né? É. O tempo A inteiro. exagerada, a desequilibrada. A desequilibrada é sempre a mulher. Então isso pesa muito pra Aline. Mas eu acho que Davi tinha uma retaguarda aqui fora muito forte. E lá dentro ele tinha laços que a gente gostava de ver. A Aline eu não sei se tem isso. Aí me conte, Aline. 2 pesos e 2 medidas, você acha que teve? Olha, eu não me sinto no direito de julgar a trajetória de ninguém. Eu acredito que cada pessoa faz aquilo que é melhor pra si, aquilo que acredita. Eu posso falar sobre a minha trajetória. E eu, enquanto mulher preta, Sim. eu sabia que eu encontraria diversas dificuldades, como eu sempre encontrei a minha vida inteira. Mas isso nunca foi fator limitante. Então, eu acredito também que me colocar nessa posição de vitimismo não me compete. Mas a nossa sociedade é machista, é misógina, né? A gente que é baiano, a gente sofre também muito com uma xenofobia que é fortíssima. Então, os julgamentos, eles sempre irão existir. Eu sabia que a todo momento eu estaria sendo julgada por essas questões, mas também pela minha personalidade, que é forte. Sim. Eu sou uma pessoa que me imponho, que impõe os meus limites, que falo o que eu penso. Então, eu acredito que tenha sido uma soma de fatores. Mas é inevitável ressaltar que muitos homens, na sociedade que a gente vive, têm determinadas posturas que, se fossem mulheres, seriam muito criticadas, apontadas, julgadas e menosprezadas, né? Diante desses posicionamentos. Para mim, nada disso pesou tanto, porque eu sempre fui fiel ao que eu acredito. Eu tenho uma família que sempre me apoiou em tudo que eu fiz, e a única coisa que eu precisava ali manter era a ideia de que eu não poderia decepcioná-los, né? Como eu nunca fiz na vida. Então, foi isso para mim, assim, o pivô, assim, de toda a minha trajetória ali dentro. Quem entra no BBB como pipoca, geralmente vai ganhando fãs na sua equipe, né, ao longo da trajetória, fãs que acompanham nas redes sociais e fãs que passam a, entre aspas, trabalhar, dando suporte, né, nesse comando de redes. Você teve muitos fã-clubes, Diolines, os Furacões, verdade. né? Essa galera toda tá com você. Como é que foi a divisão de ADMs? Era igual ao de Vinícius? Cada um tinha a sua equipe? Vocês ganharam fãs ao longo desse trajeto no BBB que começaram a trabalhar com você? Como é essa divisão? Olha, nesse pós, eu ainda estou tentando entender essa dinâmica. Tem muita coisa acontecendo ainda. Sim. Vai fazer um mês, eu fiz um mês agora, que eu saí da casa. Mas é uma dinâmica que exige muito, né? E eu ainda estou me mantendo informada de como foi todo esse desenrolar. Mas eu não entrei com a equipe pronta. Eu entrei com a cara e a coragem. E a família? E a família, que fez muito por mim aqui fora. E, atrelado a isso, eu tive uma porção, assim, absurda de pessoas que se identificaram comigo e foram também me apoiando nesse caminhar, que fez toda a diferença. Eu acredito que, para todo artista, você ter fãs e pessoas que apostam em você faz toda a diferença para sua projeção. E eu sou muito grata a todas essas pessoas que votaram, que torceram por mim e que hoje também são muito importantes na minha projeção. De continuidade. Exatamente. Como uma profissional, como uma pessoa que hoje está buscando construir uma carreira artística. Então você entrou com a família, Exato. a sua. Não tinha equipe formada, assessoria, nada disso. Caramba. Acredita. E eu tô impressionada com o que foi feito aqui fora. Porque você foi a primeira a conseguir números excelentes nas redes, né? Você hoje tá com mais de 2 milhões de seguidores. Graças a Deus. Foi a primeira a bater 1 milhão de quem não tinha,
Né? E tudo isso é um trabalho formado de formiguinha ali em rede social, em Exatamente. Instagram, em Twitter, de mutirão. Então parecia que tinha um exército. Mas assim, o que foi fundamental também nesse processo Ah. foi a ideia do VAR. Que, assim, Sim. a gente tá ali convivendo numa nova dinâmica, numa nova realidade com pessoas que a gente não conhece. E você tá sendo julgado a todo momento por qualquer fala, por qualquer atitude. Só que nesse meio de pessoas que estão ali te observando, tem pessoas que têm o intuito de distorcer aquilo que você fala, aquilo que você faz. E quando algo era mal interpretado aqui fora, principalmente por essa questão da regionalidade, né, do sotaque, das expressões, ou da maneira que a minha família já entende que eu sou, Sim. eles pegavam assim, não, peraí, eu acho que as pessoas estão entendendo mal o que foi dito ou o que foi feito. E aí eles pegavam aquela cena, né, que foi motivo de algum tipo de polêmica, E chamava o e VAR. chamava ali, não, vamos aqui trazer para evidência para que todo mundo tenha conhecimento. Isso fez toda a diferença. E isso não foi algo que você deixou como regra. Não, eu não fazia ideia que isso estava Você só acontecendo aqui confinou. fora. Eu não sabia que eu tinha passado por uma série de cancelamentos. Mas é isso, é um risco que a gente corre, né? Quando a gente topa participar de um programa como o Big Brother. Mas eu realmente fui com a cara e com a coragem e não me arrependo. A terapia tá em dia? Pós-cancelamentos? Menino, tem que estar, viu? Porque Tá é uma fazendo? loucura. Ainda não, mas a gente já tá resolvendo essa questão. Eu acho que nesse momento a gente teve que cumprir uma série de compromissos que exigiam um pouco de mim. Entender, né, essa nova Mas a vida. terapia é fundamental, porque a cobrança, ela vem, e ela realmente vem grande. Mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, que a gente não vai agradar todo mundo e que é fundamental que a gente esteja bem consigo mesmo, com as próprias escolhas, com a sua própria realidade, para que a gente esteja bem também, para passar isso para o público. Claro. Né? Se a gente não tá feliz, não tem como a gente passar felicidade e boas energias. Você tá feliz? Muito, É. muito feliz. Mas agora eu quero fazer um VAR com você sobre você. Se é pra falar de você, a gente vai falar de Aline Patriarca. Eita! Como está esse coração? Porque Diogo disse que vocês estão se conhecendo. Qual é a verdade disso? A verdade é que a gente está se conhecendo. Eu reforço o que ele disse. A dinâmica aqui fora é completamente diferente da casa. Você está sendo vigiado a todo momento. Você pode até esquecer disso por certas vezes, mas é uma sensação muito estranha de que você tem que ser muito claro e objetivo em tudo que você faz, que é uma coisa que a gente não é uma cobrança que a gente não tem no mundo normal. Sim. Né? Você tá ali, você conversa. O que importa é a relação que você tem com a pessoa, a relação de confiança, se você é honesto com a pessoa. E aqui fora, desculpa, lá dentro, a gente não tem que só aparentar isso pra pessoa, a gente tem que deixar isso claro pro Brasil inteiro. Eu não me cobrava muito em relação a isso. Percebemos. Entende? É por isso que eu consegui levar muitas situações com uma leveza que eu, Aline Patriarca, levo aqui fora também. Mas o que eu posso te dizer é que o que eu vivi lá dentro foi real, né? A gente realmente viveu algo muito bonito. E a minha relação também com as outras pessoas que eu me relacionei na casa, no sentido de ter um vínculo forte e amizade, também foram muito verdadeiros. Eu fui fiel realmente a quem eu sou. E não seria diferente no relacionamento. Aqui fora, a gente enfrenta muitas cobranças também do público, né, que torce a favor, do público que torce contra. E é preciso pesar essas duas coisas e fazer aquilo que realmente faz bem. Como é algo que eu não tenho como passar a certeza plena para ninguém, eu também não me sinto na obrigação de me cobrar isso. Eu acredito que a gente está tendo a oportunidade de se conhecer melhor, de conversar, inclusive como amigos também. Tudo que a gente viveu lá dentro, situações que a gente passou e que a gente não teve a oportunidade de conversar lá e entender como foi essa dinâmica. E eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Se por acaso a gente tiver que engatar ou não, isso é uma certeza que nem eu mesma tenho. Mas uma coisa eu posso dizer, a gente sempre se respeitou muito, tivemos conflitos, obviamente, mas eu entendo que esse respeito mútuo é que faz a diferença. E se aqui dentro a gente conseguir permanecer com isso, não tenho dúvidas de que a relação, independente de qual seja, vai ser muito sadia. Tem sido bom para Aline Patriarca, o que tá acontecendo agora com Tudo que está acontecendo. Eu tô muito feliz com o retorno do público, sobre a minha vivência, a minha trajetória dentro da casa e sobre o que eles estão podendo acompanhar aqui fora também. Então, isso representa, assim, a minha trajetória. Estou feliz com tudo que eu vivi e eu acho que teria sido diferente se eu não tivesse me respeitado mais.
sabe? Se eu tivesse cedido às críticas que eu vivi lá dentro, não só na pessoa, Aline, como o relacionamento que eu vivi, eu acho que tudo que você faz, você tem que fazer muito consciente do que você quer. E, por vezes, errar vai fazer parte da sua trajetória. Você precisa também aprender com esses erros. Mas essa cobrança de ter que dar um retorno para as pessoas é algo que eu não me sobrecarrego, não. Mas você sabe que como famosa, você vai ser cobrada por fãs, por tempo admiradores, todo, o e que tempo isso todo. vai acontecer Naturalmente. como rotina, Eu entendo. né? Porque é uma exposição, quando a gente aparece, eles querem mais e mais e mais, né? É assim, você recebeu presentes no final de semana, os balões, eles estão ali querendo saber. E a gente luta por isso, né? Todo artista que tem aquela essência de querer viver essa realidade, a gente entende que junto com o ônus, ou com o bônus, vem também o ônus. Mas sempre no limite do respeito Exatamente. à privacidade. E eu tenho uma torcida que me respeita muito. Independente de ser a torcida que torce pelo casal, eles falam, Aline, independente do que você decidir, a gente tá aqui para te apoiar. E é o que faz o sentido da coisa. Se você tem fãs, são pessoas que se identificam com você, que te admiram pela pessoa que você representa, por quem você é. Com certeza. E se for diferente disso, eu acho que não existe a troca. Né? Porque o artista, ele tem o carinho, a dedicação com os fãs, de recepcionar, de tratá-los bem, de ter também mensagens para serem transmitidas, e os fãs dão esse retorno de abraçar, de apoiar, de incentivar. E assim como a minha família sempre me apoiou, é o que eu espero dos meus fãs, que sejam pessoas que me respeitem, que me reconheçam como a linha patriarca, como aquilo que eu represento para eles, mas acima de tudo, o respeito e o entendimento de que eu sou ser humano e que eu sempre vou buscar ser melhor, a minha melhor versão. Isso te assusta? Essa curiosidade sobre a sua vida? Não me assusta. Pelo contrário, me encanta. É. Porque saber que tiveram pessoas que me apoiaram aqui, enquanto no jogo eu estava vivendo uma série de julgamentos também, me faz entender que as pessoas aqui fora conseguiram captar a minha essência, quem eu sou. E isso aí não tem preço. 2 curiosidades, então. Já tem reencontro marcado com ele? Uma ponte aérea? Menina, a gente não tem como não se encontrar, né? A gente tá preso pelo resto da vida, pelo Big Brother. Não só eu e ele, como todos os participantes. Mas eu acredito que os vínculos, eles vão se manter de acordo com a relação de afeto que foi criada. E ele, sem dúvidas, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu entendo, sim, que a gente vai ter esse encontro aí muito em breve. Olha aí, tá vendo? Os Diolines tem novidade muito em breve Olha pra vocês. A Aline e Diogo vão se reencontrar. Mas o status a gente vai acompanhar, né? Temos que acompanhar a nossa diva Fica aí no baiana, ar o mistério. Né? Pra saber se vai realmente engatar ou não um relacionamento. Mas se tá bom pra ela, tá bom pra quem gosta de você também. Com certeza, é isso que né? é o mais importante. Exatamente. A segunda pergunta é, para além de relacionamento, homem e mulher, quem te surpreendeu positivamente do BBB 25? E eu não aceito todo mundo como resposta. Quem você não esperava nada, ele disse, pô, mas aqui tem realmente uma coisa diferente, tem um vínculo que eu quero ter perto de mim, tem uma galera que eu tô criando um grupo de WhatsApp. Quem? Olha, eu não tenho como falar, assim, de uma maneira muito específica, porque, assim, o pessoal do quarto ano em 50, realmente, Guilherme, Dona Delma, Diego, Dani, Vitória, foram pessoas que a gente criou um vínculo muito forte. E é impressionante falar sobre isso, porque a gente criou uma conexão que vai para além do jogo. Aqui fora a gente já tem um grupo de WhatsApp. Sim, os né, ordinários. que é uma forma da gente manter esse vínculo, essa conexão. Mas tiveram outras pessoas também que não faziam parte. A Camila, a Mona, o Matheus, a Gra, a Giovana. Tipo assim, são muitas pessoas que eu criei um vínculo bacana, uma convivência sadia. E isso também vai para além do jogo, porque a gente entende que os embates, eles precisavam acontecer em determinados momentos. Teve muitos com essa galera. Eu tive embates com a Gra, por exemplo, só que a Gra é uma pessoa incrível. Tamires. Sempre me tratou com muito respeito. A Tamires, a Camila. Gente, eu tenho uma conexão com essas duas que é, assim, algo de... Coisa, assim, de outra vida mesmo. Eu não gosto de ficar trazendo à tona questões, assim, que as pessoas possam entender como militância ou vitimismo. Mas nós somos mulheres pretas e nós nos identificamos muito. O que Camila fez por mim, de fazer o meu cabelo, que é algo que levantou a minha autoestima em um momento de fragilidade, né? A gente tá ali muito sensível a tudo que a gente tá vivendo. Ela fez o meu cabelo, aquilo ali me deu um outro brilho, sabe? Eu tava muito feliz.
E são coisas que eu vou levar pra vida. Então, são pessoas que eu criei conexões que eu entendo que sejam pra vida. Então temos o anos 50 e esse quarteto. Que foram pessoas assim que eu tive um maior vínculo, uma Nessa maior correria, ligação. vocês se falam por onde? Assim, a curiosidade do fã, né? Por onde eles se falam? É pelo Instagram? É pelo WhatsApp? Onde é que vocês Pelas vocês redes se ligam? sociais, de modo É? geral. A gente se liga também. Inclusive, eu até falei na outra entrevista que eu tive hoje. Ontem eu tava falando com a Dani. Dani Hipólito. Não, ela é muito, assim, ela é uma pessoa incrível, de um coração imenso. O Di, eu tive um encontro no Rio de Janeiro com as fãs do Rio. Sim. Que, na verdade, do Brasil inteiro. Porque elas vão mesmo, viu? Não tem essa de ser só do Rio, ou de ser só de Eu Salvador, sei. de São Paulo, enfim. Elas se mobilizam para esse encontro. E eu convidei o Di pra gente poder se ver. No momento ele não confirmou e apareceu de surpresa lá. Vinícius também chegou depois. Então, assim, são conexões que fazem diferença, que fizeram diferença lá na convivência na casa e que na vida também farão. Então, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que eu pretendo manter, assim, o vínculo. E não dá pra ter vínculo com todo mundo, né? São 24 não pessoas. tem como, gente. Não tem como. Cada um mora em um canto do Brasil. Né? Mas a gente não tem Suas conexões com vidas. todo mundo igual aqui fora, Nem imagina. com família, às vezes. Você entende? Mas, Entendeu? assim, é importante você Rotinas diferentes. manter, né, a comunicação com pessoas que, de alguma maneira, representam algo importante e grandioso na sua vida. Aline, o que é que você quer pra sua carreira agora? Você quer ser atriz? Você quer ser apresentadora? Você não quer estar na comunicação, mas quer estar em algum outro lugar? O que é que você vê pra Aline Patriarca nos próximos 2 anos? Eu me vejo como comunicadora, mas eu não me limito a nenhum tipo de segmento, porque eu ainda estou amadurecendo muitos projetos. A ideia é me capacitar para que eu esteja sempre num nível positivo daquilo que é cobrado, daquilo que é Aham. pedido, mas eu entendo que ainda há muita coisa a ser feita. E as oportunidades que estão chegando estão fazendo toda a diferença. A Globo me abriu um espaço, portas que, sem dúvidas, é o sonho de muitas pessoas. Então, o meu objetivo agora é fazer valer essas oportunidades e ter uma projeção muito positiva como artista. Sua carreira, então, é voltada pra comunicação, pós-BBB. Eu me sinto muito à vontade diante das câmeras, de conversar com as pessoas, de ter essa troca. E você aventuraria uma novela? Logicamente que sim, meu amor, agora. Vilão, mocinha. Já surgiu o papel? Vilão, mocinha. Ai, nossa, eu não tenho essa possibilidade agora de te definir, até porque até existe a ideia de você se profissionalizar. Aham. Todos os artistas que são abraçados pela Globo são pessoas que estão capacitadas para fazer aquilo. É. Então, trabalhar no sentido de fazer cursos de teatro, né, me especializar na área de comunicação também, fazer cursos que possam me tornar uma pessoa mais apta a ocupar Sim. esses lugares, para mim vai ser de grande valia. E esse contrato com a Globo segue? Você tá com a Globo? Não, seguimos, né? É um contrato que é previamente estabelecido Uhum. desde o nosso Quando ingresso. vocês entram, né, no BBB. Exatamente. Mas eu tô aí, viu, Globo? Já falei pra todo mundo, viu? Tô aí. Se quiser me contratar, tá entendendo? O importante. Estender contrato, Exatamente. O cláusulas de importante renovação. é aproveitar as oportunidades que estão chegando e fazer valer a possibilidade de mudar a vida da minha família, né? Porque eu não levo os 3 milhões. Tu levou quanto, hein, de prêmio? Tu levou bom prêmio, né? Menino, eu ganhei uns prêmios aí, viu? Depois eu lhe falo no off Dá uns- também. Depois eu lhe falo no off também. 200 e não sei quantos. Mas eu ganhei um apartamento também. Nossa, a minha vida mudou pra sempre. Ai, que legal. Nossa, Graças a Deus. a gente ficava vibrando aqui quando as pessoas, qualquer um ganhava o apartamento, né? E a Porque gente comemora muda, lá né? dentro também. É isso Não, que eu eu falo. imagino. É isso que eu falo sobre a Ganhou um questão líder, ainda ganhou um apartamento. da rivalidade, que a gente tem que ter muita maturidade para lidar com isso, porque lá dentro, apesar de estarmos todos em embates e galgando ali pelo mesmo objetivo, a gente torce muito um pelo outro. Sim. Quando um ganhava um apartamento, nossa, era como se a gente tivesse ganho. Então, assim, eu acho que o importante é você saber separar as coisas e não guardar mágoas. Porque a mágoa, ela te trava, né? Eu acho que saber perdoar é essencial para qualquer pessoa que pensa em avançar na vida. Você falou em oportunidade. Se o telefone de Aline toca agora, ei, vamos pra um reality novo, vamos cuidar de uns bichos ali 3 meses, vamos fazer um reality musical, vamos fazer qualquer outro reality, você iria? Ou Hoje você a acha minha- que não dá pra você? Hoje a minha realidade ainda é a Globo, Só né? E eu olhos pretendo pra que lá. seja por muito tempo, se Deus permitir. Eu não tenho como estabelecer prazos, porque é uma coisa que é mais contratual, burocrática. Sim. Mas eu tô aí ainda para entregar o meu máximo e A esta aproveitar as casa. oportunidades que a Globo tem me dado. Aline,
A gente tem 2 jogos importantíssimos pro nosso 1 hora de relógio parado aqui. E um se chama o Mais Mais. Aí eu vou Me falar... explica esse negócio. Eu vou falar o que é, quem é o mais tal coisa da casa, do elenco. Sim. Aí você vai dizer fulano. Quem é o mais legal? Vai dizer Beltrano. Não vale você. Ah, poxa. E não vale Vinícius. Aí, nós temos... Vinícius tá ali, mas finja que não vale. Olha, tão lindo, meu amor, mas gente. temos todas as duplas. Umas eu nem lembrava, né? A segunda ali e tal. Mas a gente tem a galera do BBB 25 aí pra você definir o mais mais. Ou a mais mais. E aí você explica o porquê. Você vai entender, vai ficar legal. O mais cheiroso ou cheirosa. Quem é? Não vale a Aline Patriarca. E não vale Vinícius. Eu sei que ele é viciado em perfume. Não, Vinícius é cheirosíssimo. Gente, vocês não têm ideia. Mas depois de Vini... Vitória, gente, Vitória. A Gra falou, também. Ele também falou das duas. Não, falou das duas? Cara, Vitória, Gra. Porque pra ele não valia você também, Diogo tá? também é muito cheiroso, viu, gente? Ah, ele Só deu pra 3 constar. pódios. Eu colocaria... Os não, 3, né? Diego, gente, Diego. Eu não tenho nem palavras, porque é outra pessoa também que, além de se vestir muito bem, ele é extremamente elegante. Ele também é muito cheiroso. Aí esse pódio vai ficar dividido. Então temos 4 cheirosos. É. Vitória Estrada e Assim Graciane. que vão assim Diogo no pódio e de Diego. cara. Diogo e Diego. Tá, vamos deixar passar. Vinícius trouxe 3, você traz 4 aí. O próximo convidado Eu tenho meu traz direito, 5. gente, eu tenho meu direito. O próximo convidado traz 5, né? De Berta e Raíssa entram aí numa cota, tá hora. O mais chato ou chata? O mais chato ou mais chata? Tá escrito ali em linhas miúdas, proibido sabonetar. Não, mas o problema não seria sabonetar, não seria pensar mesmo alguma situação em que eu tenha Tu ficou muito enxergado. tempo lá, mulher. Não, eu fiquei, mas eu acredito que... Mas, pô, chata? Eu vou colocar... Eu vou colocar a Renata, assim, por conta dos conflitos que a gente teve, mas, assim, nada em especial, não. Nada novo sob o sol. né, gente? Acho que não tem nada, assim, demais pra falar sobre isso, não. Acho que eu vou levar mais pelo conflito mesmo que a gente teve, de embate e tudo mais, mas é isso. O mais fácil de conviver. Não vale seu amigo, óbvio. Mais fácil de conviver. Ai, Matheus, eu sou apaixonada por Matheus, gente. Ele é incrível, é carinhoso, é atencioso. É uma pessoa que pra você chamar de casa. É? É. E o mais difícil de conviver? Mais difícil? Menino, que loucura, né? Eu acho que o João Gabriel, ele é engraçado e tal, mas ele é uma pessoa muito impulsiva. Então, eu entendo que algumas atitudes que ele teve na casa acabaram contribuindo, assim, para alguns conflitos. E eu entendo que isso tenha se dado por essa ausência de certos limites mesmo. Aham. A mais bonita não vale você. Ah, poxa, A jura? mais bonita da E casa. também não pode ser Vini. Vai chegar o mais bonito, mas também não vai poder entendi, ser. entendi. A mais bonita da casa não vale a Aline Patriarca. Mas assim, a pessoa mais bonita é um conjunto de fatores, né? Pra mim é a Vitória. É? Ela é linda, ela é uma mulher linda A Vitória também fisicamente. esteve no Divine. Ela não só fisicamente, ela tem um coração maravilhoso também. A Dani. Energia boa, né? A Dani é uma menina de luz também, assim. A Gi, que Gi é preta linda. maravilhosa. Ela é linda mesmo, assim. Tem um jeitinho dela especial. O Gui é homem, né? Peraí, Tem que mas ser vamos depois. agora então, o mais bonito. Já você fez seu pódio aí, senão você deixa 10 pessoas no pódio. Fica difícil depois. O mais né? bonito. O mais bonito é o Diogo, sem dúvidas, né? É um gato. Quer montar o pódio? Porque Eu quase não vale vou esse montar também, o né? pódio. O Diogo é um gato, menino. Não foi à toa que eu fiquei no Freak Freak, coisa mais linda do mundo. Depois eu vou botar o Gui, que além de ser bonito esteticamente, ele tem um coração maravilhoso, uma cabeça, sabe? Ele é muito maduro. Ah. E eu admiro muito ele por isso. Eu acho que meu pódio eu Terminou colocaria... no segundo. É, Porque Vini não vale, né? Só por porque isso. Vini não vai. Não, e depois Diego também. Diego, velho. Diego é um gato. Eu acho massa esse negócio que ele tem com a estética. Ele se cuida muito. Ele se preocupa Tu em acha que tá é Diego mais cheiroso. bonito que Matheus? Ai, menino, Matheus, esqueci de Esquecido Matheus. ali no canto, tadinho. Porque eu já falei tanto dele aqui. Não, Matheus, menina, eu sou apaixonada.
apaixonada por Matheus. Ele é lindo, lindo, incrível. Então fechou pódio com o Matheus. Pronto, fecha o pódio com o Matheus. Diogo, aí vem Gui, Gui. depois de Matheus e o Diego. Quer botar Diego. E o asterisco porque Porque eu já Vini não falei muito vale. de Diego também, senão ele vai ficar no pódio em muitas coisas. Entendi. E agora o último mais. E aí é sentiu, falou. Tá. O pesa-clima da casa. Olha, eu vou ser sincera aqui, o pesa-clima da casa, pra mim, foi o Mike. Por quê? Assim, eu já falei, tinha até falado pra ele em alguns momentos que eu achava ele até um menino muito legal em alguns momentos. Só que depois, com os embates que foram se estabelecendo, ele teve conflito comigo, com o Vini, com o Dani e Diego, né? O Gabriel também teve conflito com essas pessoas que eu tenho mais proximidade. Só que o João Gabriel não, o Gabriel ele saiu antes, né? Yoshimoto, sim. E aí essa coisa do conflito, de alguns comentários que foram feitos, que foram muito desagradáveis. Inclusive, tocaram muito, assim, a Dani e o Diego. Foram pessoas que eu tinha um carinho e que me faziam sentir também abalada, sabe? De certa forma. Como uma boa leoa, protegeu os seus. E eu protejo os e meus. sentia também. Exatamente. Então, eu acredito que, por conta desses conflitos, ele tenha sido essa pessoa. Que a gente tem isso aqui na Bahia, né? Quando alguém chega e, pô, pesa o clima, a gente sai, né? É verdade. Agora, eu vou te Afasta. falar. A Arleane, o Ed e a Raíssa, que saíram logo no início do jogo... são pessoas, assim, incríveis também. Eu consegui ter um carinho por eles. As pessoas não tiveram a oportunidade de conhecê-los. Mas o Ed também é um cara, assim, eu acho que ele teria avançado muito no jogo. Se ele não tivesse passado logo por esse primeiro momento. Sim. Eu acho que ele também desempenhou um papel, assim, muito importante pra mim. Porque foi um dos primeiros embates que eu tive. O primeiro embate que eu tive. E eu sou muito grata, assim, também pelo vínculo que a gente teve. Eu não citei Camila e Mona, como as mulheres mais bonitas também, mas, assim, eu sou apaixonada na beleza da Mona. Sim. Ela realmente é algo, assim, que... você olha pra cara dela e fala assim, que mulher, viu? Ela é linda. E a Cami também é maravilhosa. Ô, Aline, você falou a Arleane, não falou do marido. Porque você não contempla ele como uma pessoa ok. Então. Não, é porque a gente também não teve tanta troca. A minha Entendi. troca maior foi com a Arleane mesmo. Entendi. Mas Eles foram nada os em primeiros especial eliminados, também. né? Foi Nada em muito especial. rápido. Foi o segundo casal, né? A segunda dupla Aham. a ser eliminada. Minha gente. Aí, ó. Passou bem pelo mais. Ai, que bom. Gostei. Sabonetar não é minha praia, não, Não né? é não, né? Graças a Deus. Mike foi no mais de pesa-clima de geral, quase aqui, né? 100% de aproveitamento. Que o Vini também não gostou muito. Agora a gente tem um jogo. Vamos o nessa. último do nosso 1 hora. Tô aqui pra isso. É o jogo dos 5 nomes. O diretor vai colocar o nome e aí você vai definir essa pessoa. Tá, em uma palavra ou pode ser uma frase? O que seu coração mandar, discorra, elabore, justifique sua resposta, como se você fosse entrar no BBB. Eu sou Boninho, agora é o Rodrigo Dourado, né? E você tá querendo se inscrever, tem que falar o porquê você tá justificando isso dessa pessoa, tá? Primeiro nome, como é que você define Renato... Eita. Ei! Vai voltar? Não, primeiro nome. Olha que você foi pego de surpresa também, tá meu vendo? diretor. Primeiro nome, como é que você define João Pedro? Você falou até de João Gabriel no quadro anterior, né? Coincidência, João Pedro tá aí. Eu achei ele um menino legal. Apesar de ele ser irmão de João Gabriel, que foi uma pessoa que eu tive muitos conflitos, e em vários momentos ele não concordou com algumas posturas do João Gabriel. Inclusive, tem 2 momentos pra mim que foram muito significativos, que ele foi falar comigo, me pedir desculpas. E eu falei, suas desculpas eu aceito, mas se você estiver pedindo desculpa pelo seu irmão, pra mim não vale de nada. Ele vem aqui e Mas peça. ele eu achei um menino muito legal, assim. Gostei de ter Você confundia conhecido os ele. dois na A casa? todo momento, gente. A todo Eu momento. não sei se ele é João Pedro. Essa foto é de João Pedro, eu não sei dizer. Menino, eu sei que tem um negócio da pinta, porque depois eu fui aprendendo. Ah, sim, sim. Mas assim, até eu entender isso, já tinha acabado o programa. E como era essa dualidade pra você, como dupla de Vinícius também, que o Vinícius dá muito bem com eles, Sim. né? E nas festas vocês se davam muito bem também. Sim. Era o que passava pra gente. Eu fiquei muito sentida de ver alguns comentários na minha saída, porque são comentários que ele não fazia na minha frente. E eu sempre defendi a ideia de que a gente tinha que ser quem a gente é, né, na essência mesmo. Então, tudo que eu tinha pra falar, ou que eu comentei em algum outro momento, eu falei pras pessoas, eu não mando recado.
E o João Gabriel não fez isso. Então eu não fazia ideia de que ele tinha aquelas visões que ele tinha sobre mim. E se eu tivesse tido um pouquinho de noção, eu teria, no jogo pelo menos, no jogo não, minto, na convivência eu teria me mantido mais distante dele. Não vou arriscar cantar a segunda, não. Vai que meu diretor me prega uma peça. Pois é. Segundo nome, diretor. Olha o mistério, o Atenção, mistério. Agora é ela. Renata Saldanha, como é que você define a campeã do BBB 25? Eu acho que a Renata ela foi muito estrategista. Eu não teria agido como ela em diversos momentos do jogo. Principalmente quando ela retorna da casa e ela não consegue ser tão transparente com os aliados dela. Mas se ela vencer o programa, a gente consegue visualizar muito claramente que foi uma estratégia que compensou no quesito competição. Mas eu não teria feito da mesma forma. Eu acho que por isso que eu não ganhei. Porque, para mim, as relações, elas são muito importantes. E a lealdade, ela é fundamental. E eu acho que ela não foi leal com os aliados dela. Você falaria tudo? Tudo que você viu na vitrine? Cara, se são pessoas que eu vejo como aliados, pelo menos no meu vínculo que eu tinha com os meus, eu teria falado. Você, no lugar dela com os gêmeos, você falaria? A primeira coisa que eu teria feito era ter chamado a Graciane para conversar sobre o que foi apontado dela Pra pegar. ela. Isso, primeiro eu teria conversado com ela. Eu acho que teria sido mais transparente, mais honesto com a Gra. Eu teria tentado entender os motivos. Obviamente que eu não sou obrigada também a agir do jeito que a pessoa espera, mas eu teria falado com ela primeiro. E depois eu falaria, olha, eu acho justo a gente conversar com os outros participantes, porque a gente precisa entender também como é que eles se sentem. Eu teria feito isso. Eu teria chamado os meus aliados, por exemplo, Diego e Dani, se eu tivesse ouvido, sei lá, qualquer comentário sobre a dupla, eu teria chamado eles e falado o que eu pensava, olha, talvez não seja essa a melhor maneira de jogar, porque assim, gente, não existe nada pré-estabelecido. Nada indica que se eu tivesse sido honesta com os meus aliados, eu tivesse perdido a oportunidade de vencer. Claro. Eu acho que a gente vence na vida de várias formas, né? Mas sempre, todas essas formas têm que estar aliadas à verdade. E é o que eu levo pra minha vida. Então, eu sendo honesta comigo mesma, com as pessoas que estão próximas a mim, e até as pessoas que, por muitas vezes, a gente entende que nem mereçam, eu acho que a gente sai ganhando. Com os gêmeos você teria outra postura, então. Eu teria outra postura, eu teria dito, gente, vocês estão super cancelados lá fora, não sei o que tá acontecendo, mas será que há alguma postura que vocês precisam Agora adotar a de gente muda de diferente? vez ou não, né? O que vocês acham que precisa ser feito? Até porque a Renata presenciou vários momentos em que eles fizeram julgamentos sobre mim, críticas, inclusive, que enquanto mulher, eu acho que não só ela, mas outras pessoas poderiam ter se posicionado. Claro. Como a gente está falando dela, enfim. Mas eu não achei legal. Então eu acredito que eu teria feito diferente em muitos aspectos. Eu lembrei do meme da Graciane, do Vinícius. Do aqui? É. Gente, que loucura. Eu fiquei feliz de ver que um momento tão trágico Virou cômico. virou cômico, né? Já riu desse meme com ela? Muito! Ai, E meu ela adora. Toda vez que eu falo, ela, mulher, que é isso? Não, moleque. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso e ela se divertiu muito. Muito bom. Terceiro nome, diretor. Dona Vilma. Quero tomar uma cervejinha com Vilma e Maricá. Eu acho que a Dona Vilma se precipitou em alguns momentos. Se ela tivesse a oportunidade de me conhecer, ela teria me compreendido. Se ela tivesse se dado a oportunidade de me olhar não só como jogadora, mas também como pessoa, eu acredito que ela tivesse uma impressão diferente. Dentro do reality, vocês se permitem ser essas pessoas com os rivais? Vocês acham que vocês têm essa... Eu não tenho como falar pelas pessoas. Não, você, Aline. Eu posso Você. falar por mim. Eu me permiti a todo momento a me relacionar bem, inclusive com as pessoas que eu tinha algum tipo de embate. João Gabriel, por exemplo, e o João Pedro eram pessoas que nas festas a gente super se divertia. Tava ali dançando, brincando, então eu sabia separar as coisas. No momento do Sincerão, e pra mim o Sincerão era todo dia, de fato, e toda Sim. hora, porque eu não esperava uma oportunidade pra, massacrar a pessoa, não. Eu falava, ó, isso aqui tá me incomodando, vamos resolver isso aqui. Chegava num Sincerão, que é um momento pontual, também sinalizava aquilo que precisava ser dito, mas eu sabia separar as coisas. E eu via que algumas pessoas estavam tão na defensiva que não se permitiam Entendi. a ter essa relação. Mas, assim, eu acho que eu dei o meu melhor. Não só para os participantes de modo geral, mas para Dona Vilma em si.
já que a gente tá falando dela, porque eu tratei ela com muito respeito, muito carinho. Sim. Falei até em outras entrevistas que nos trajetos para as provas, eu fazia acompanhava questão com de ir ela. junto com ela. E teve momentos até que ela se apoiava em mim, né? Porque vocês sabem que ela tinha uma certa limitação ali no movimento e tal. E eu tive esse cuidado. Mas é isso, a gente não faz nada na vida, ou pelo menos eu não faço nada na vida, esperando recompensa. Eu planto a minha semente e daí pra frente eu deixo com as pessoas, né? Eu acho que pode colher também, não sei, né? Colher é sempre bom É. quando é recíproco, mas quando não, eu acho que é uma carga que cada um tem que Carrega, administrar leva. da melhor forma. Quarto nome, diretor. Suspenses. E ela também tá de parabéns, né? Tá? Por ter colocado aquele sujeito no Esse mundo, né? sujeito? É ele mesmo. Diogo Almeida, quarto nome do nosso jogo. Nossa, ai, gente, olha, ele realmente é uma pessoa, assim, pra mim foi incrível. A gente teve os nossos momentos no jogo que foram de conflito. A gente tava em grupos opostos, é muito difícil administrar. Não adianta as pessoas falarem aqui fora, se fosse eu, teria feito desse jeito, assim, assado. Porque quando você tá lá na hora, É diferente. com a cobrança, com a vivência, é completamente diferente. Entendeu? Mas a gente teve muitos momentos felizes. Eu sou grata, assim, pelo carinho que a gente trocou na casa, assim, é algo que vai ficar marcado aí. As Diolinhas são a prova viva disso, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Ô, Aline, a conversa do velho Sonsa te Sim. chocou quando você saiu? Chocou em que aspecto? No aspecto de apontarem pra dona Vilma, sendo que era Vinícius falando Total, de Diogo. total. Porque, assim, o diálogo, ele é muito claro. Pois é. Né? Ele é literal. Eu acredito que há algumas falas em que você pode fazer ali uma interpretação mais subjetiva, mas o que é literal, a gente não tem como voltar atrás. A gente pode, não foi esse o objetivo e tal, mas assim, eu, Aline, sempre fiz questão de usar a literalidade como uma maneira clara de me comunicar. E na escrita, eu sempre gostei de escrever muito, então eu faço questão de deixar claro e evidente os meus objetivos quando eu digo algo para alguém. Mas, assim, eu entendo que, a primeiro momento, possa ter havido ali uma falha na interpretação e tal, mas eu não acho que seja algo que se sustente. Tem um momento que a gente tem que... merecia essa proporção. eu acho que a gente tem um momento que a gente tem que falar assim, eu entendi isso, tô na defensiva, mas peraí, vamos analisar direitinho, friamente? Será que era isso mesmo? E aí, depois, se a gente quiser levar pra frente, pro coração, eu não posso falar pelos outros, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz certas interpretações, para que isso não acabe também colocando a outra pessoa numa situação complicada. Sim. Falando de Diogo, você fala com muita tranquilidade do que vocês viveram, muita firmeza. Você entende a sequência da relação como uma relação saudável dentro de suas fragilidades e respeitos? Sim, porque a todo momento ali a gente é pressionado, né, a ter condutas que as pessoas esperam. E você tem o receio de ser julgado ou mal interpretado. Diogo estava vivendo uma fase muito sensível no jogo, que ele estava tendo conflitos com muitas pessoas. E eu posso falar claramente, porque depois eu vim passar pela mesma situação. Então, assim como muitas pessoas me interpretaram mal ou tentaram distorcer as minhas falas e as minhas condutas, eu percebi que ele passou pela mesma coisa, o que não tira a responsabilidade de falhas que ele cometeu lá dentro, principalmente relacionado a mim. O importante é que ele tenha essa consciência, né, de compreender a dinâmica da coisa aqui fora também, para que isso não se reverbere, Sim. que não se sustente, até porque aqui fora, quando a gente tem a oportunidade de entender melhor como aconteceram as situações, a gente tem a oportunidade também de se desculpar, né, de corrigir aquilo em que falhamos, mas eu compreendo o que ele viveu e é importante também que ele tenha reconhecido isso. Ele reconheceu no jogo e aqui fora também, isso, teve a oportunidade de falar sobre algumas atitudes que ele teve que não foram muito bacanas e que a gente não defende, né? Eu sou mulher e eu defendo a ideia de que a gente não pode se colocar em situações desconfortáveis e nem se moldar
aquilo que as pessoas querem impor. E dentro dos relacionamentos não pode ser diferente. Claro. Em alguns momentos ali, eu percebi que ele estava me enxergando de uma maneira equivocada, né? Ele entendeu também que eu estava tentando agir ali de uma maneira a manipular algumas situações e tal. E quando eu saí, eu falei, ó, você consegue enxergar que isso aqui aconteceu e que você entendeu completamente errado? E ele conseguiu ver isso. E a lentilha, mulher? Menina, a lentilha, assim, foi realmente uma situação que fugiu do controle, porque o objetivo ali, em momento nenhum, foi colocar ele ou a dona Vilma em uma situação desconfortável. Era me desculpar, porque eu falei assim, eles fizeram um almoço com tanto carinho, que quando eu falei da lentilha, o meu comentário foi relacionado às pessoas que estavam comendo a lentilha e não estavam pensando no próximo. A gente entendeu. Vocês Todo entenderam? mundo entendeu, menos E aí, só que eles. na hora ali, eles entenderam que eu tava criticando eles por não terem dividido a lentilha. E aí, quando eu tenho Confusão. eu passo por esse momento com a conversa que eu tive com ele e tudo, ali ele já tava num pré-paredão. Eu tava chateada também com algumas coisas que ele falou durante a conversa. E o caldo aí, entornou. o caos foi total. Mas assim, eu entendo que tudo aconteceu do jeito que tinha que ser mesmo. E graças a Deus, a gente tem a oportunidade de falar sobre isso de uma maneira bem saudável, né? E leve. Com certeza. Último nome. Esse nome você não citou durante a conversa inteira, me chamou a atenção. Se meu diretor colocar aí, Eva Pacheco. Você não falou dela a conversa inteira, assim, em nenhum momento. Gente, é porque na realidade até a Renata foi um nome que você trouxe, né? Aham. Porque eu acho assim, a convivência que a gente teve na casa foi muito positiva em vários aspectos. A gente, como eu disse, eu falei sobre ela, eu falei que eu tinha convidado elas pro quarto. Ah, pro quarto do Isso, líder, do sim. líder. Mas como no finalzinho ali do meio pro finalzinho do jogo a gente acabou tendo muitos conflitos, são coisas que eu prefiro não levar pra, assim, comigo de carga. Pelo contrário, o que eu levo de Eva e de Renata são os momentos felizes que a gente compartilhou lá dentro. E eu torço também, assim como por elas, pelos outros participantes, para que tenham um pós, sabe, positivo, que consigam se projetar da melhor maneira possível. Mas, na convivência, na casa, os conflitos realmente eram pautados em situações que me deixavam desconfortável e que não me faziam bem. Então, eu não poderia deixar de sinalizar. Entendi. Então, pra Eva é sucesso, boa sorte. Total. Não só para ela, como para todos. Todos os 23 participantes. Todo mundo. Eu acho assim que todo mundo merece uma oportunidade, sabe? Quem sou eu? A gente já, no De Hoje a 8, a gente já colocou cada dupla em um reality. Ó, foi mesmo? Foi. Você, Vinícius, Eva e Renata estão na Globo. E o resto a gente colocou cada um num programa. Mas tá todo mundo empregado e bem. Graças a Deus. Na nossa Assim, previsão. A gente nunca pode se sentir melhor do que ninguém, bom o suficiente que a gente não possa melhorar. Então, assim como eu tenho muita coisa para amadurecer, para evoluir, eu imagino que todos eles, todos nós, inclusive. Então, eu não me sinto no direito de julgar ninguém. Eu posso escolher os embates, né? Escolher as pessoas que eu quero ter por perto. Mas isso é algo que a gente vai fazendo com a naturalidade, sem uma cobrança, né? Sem a necessidade de provar algo. Entendendo também, né? Porque você não precisa limitar o que você quer hoje. Amanhã você pode mudar, pode conhecer ter outra visão dessas pessoas, ter um outro tipo de convivência fora do confinamento, da pressão. Até porque até agora a gente não conseguiu ver tudo, né? Pois impossível. É bom nem ver também. Você entende que tem coisas que eu realmente eu prefiro nem ver. Porque eu acredito que cada um entrega o que tem no coração, o que é o seu melhor. E eu vou deixar mesmo gravado o que eu vivi de mais bonito, que é o que me impulsiona, né? Hoje, o pós-BBB que eu tô vivendo é diante de tudo que eu vivi lá atrás. Então, é por isso que todo mundo, quando me pergunta, Aline, você teria feito algo diferente? Eu digo, eu não faria nada diferente. Se a gente mover um alfinete de lugar, a gente não tem dimensão do quanto isso pode mudar lá na frente. Um momento que eu não atendi o Big Fone, Sim. Um momento que eu não fui para um paredão, ou que eu voltei de um paredão. Tudo isso é tão complexo, parece tão pequeno, mas é tão complexo, que eu prefiro manter do jeito que tá e entender que as coisas aconteceram de fato como tinham que ser. Aline, você falou de mudança, eu lembrei de uma pergunta clássica aqui do nosso programa. Procedimentos estéticos. Temos, faremos. Menino, acho que eu vou botar um negócio aqui, subindo aqui. É? Acho que eu vou fazer um negócio de uma lei. Mentira, gente. Nada. Nada. O único procedimento estético que eu fiz e que foi invasivo foi a prótese de silicone, porque Mas era algo isso que eu antes do queria BBB. fazer. Isso. Bem antes do BBB. Foi algo que eu queria fazer. E eu não defendo essa pressão estética de que você tem que
suprir as necessidades, ou atender o que o público quer. Faça o que te faz feliz. Se você quer mexer em alguma coisa, mexa. Mas nunca faça isso de maneira precipitada. Pense, estude, analise os profissionais. Mas eu, particularmente, não pretendo, pelo menos no momento. Amanhã pode ser que eu queira, não sei. Mas agora eu não tenho essa pressa, É um não. elenco diferente, né? Geralmente os participantes de BBB saem correndo pra É mesmo? procedimentos, recebem até no quarto, às vezes, aquela... Tem uma, não vou Jura? falar a marca que não tá pagando pra estar aqui, mas eles recebem uma... Recebiam um esteticista e tal, e Vinícius falou também que não queria fazer nada. Você falou também Vini é que um não gato, queria ele vai fazer mexer em nada. quê, menino? O também menino já acho. é um... Olha quem fala, né, gente? Meu Uma Deus, mulher eu não bonita consegui dessa. escrever, menino lindo, gostoso, perfeito. Vini é lindo. Você não pode se colocar como a mais bonita, mas a gente declarou aqui no programa que você era a mais bonita Ai, da obrigada, edição obrigada. Mesmo. O diretor, o relógio já foi, né? E a gente passou do horário, que o programa é meu, a gente estende. A gente faz o que a gente quiser aqui, menino. pois é, Birimbau é o mas- cacete, rapaz. Aline, eu quero que você agradeça aos seus fãs pelo carinho. Mande um recado pra eles que vão assistir essa entrevista completa, na íntegra, mais de uma hora de conversa com você. Gente, que E lindo. dê um cheiro neles, que eles estavam ansiosos pela sua presença aqui. Gente, eu não canso de agradecer o carinho que eu venho recebendo, não só dos meus fãs, mas também das pessoas que eu trabalho, né? Tipo, a Globo tem me abraçado muito. E esse é um retorno que não tem preço, sabe? E ter os fãs, as pessoas que estão torcendo por mim, que acreditam em mim e que a todo momento me incentivam, faz toda a diferença. Eu não teria nunca, assim, como mensurar a gratidão que eu sinto, porque tudo aconteceu de uma maneira muito maior, Sim. sabe? Grandiosa, de um jeito que eu não poderia imaginar. Então, eu só espero que vocês continuem aqui comigo, vibrando com o meu sucesso e contribuindo muito, porque o que eles fazem é surreal. Não existe nenhum artista sem fã, sem pessoas que estão ali movimentando a vida delas, inclusive, em prol do crescimento de alguém. Então, para mim, vocês são incríveis e muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, da família de vocês. E eu reforço, não desistam do sonho de vocês. Porque um dia pareceu impossível eu viver o Big Brother. E hoje eu sou uma ex-BBB. E não só por isso, mas por toda a grandiosidade que existe por trás disso também, né? De cada conquista. Porque pra mim foi o Big Brother, mas pra você que tá aí, qual é a sua realização máxima? O que é que vai te fazer feliz e o que te movimenta? Só você pode saber. Então confia e aposta, porque já deu certo. Aí, meus amores, está tudo dito, explicado, com palavras bonitas dessa mulher linda. Gente. A gente se despede de mais uma hora de relógio parado comigo, Cadu Brandão. Então, daqui a 15 dias, a gente tem outro programa com outro convidado especial. E você vai curtir essa entrevista quantas vezes quiser com a Aline Patriarca. Aline, muito obrigado. Eu que agradeço a Volte generosidade e sempre. o convite. Você viu? sabe que o Bahia está de portas abertas para você. Sempre esteve com você no BBB e agora no Pós não vai ser diferente. Que maravilha. Qualquer coisa é só bater aqui, Diego manda mensagem. Eu vou meter o pé na porta aqui. Eu Diego- não quero nem saber. Quando você Diego estiver tem que- gravando, eu entro aqui, não quero nem saber. Diego tem que criar a caixa postal. Viu? Oi? Diego tem que criar a caixa postal. Já de tem, Já tem, gente. Tá lá no perfil do Aí, Instagram. ó, Tá muito tudo lá, bem. pelo amor de Deus. viu? Agora os violinos vão mandar pra caixa postal o que eles quiserem. Isso é muito chique. Isso é, É ser muito artista. lindo. O amor é. O amor não tem limites. Não Pois tem é. limites. E quando se trata de mostrar o carinho, eles mostram bem, assim, de uma maneira, assim, impactante. Porque é mensagem É balão. na rede social, Balão. é cartinha, é balão, é presente. E eu insisto, viu, Chocolate. gente? Não precisa, tá negócio de gastando dinheiro com essas coisas. Mas é muito bom sentir esse amor de vocês. Eu conheço um ex-BBB que montou a casa com o presente dos fãs. Foi chocante pra mim. Foi mesmo. E ela falava, não precisa, e eles mandavam. Até uma hora que ela amor conversou de com fã eles e é parou. algo que a gente não vai conseguir explicar nunca. Pois é. Mas é lindo demais. Pois é. Então assistam, curtam, comentem, compartilhem a entrevista com a Aline Patriarca. Um cheiro, meus a amores! Nossa leoa, a nossa furacão, a nossa protagonista. Um beijo. Obrigada. Tchau. Preste muita atenção. Eu e você no paredão. Bora!